Você sabia que está sobrando emprego e faltando mão de obra qualificada? Dentre os inúmeros desafios de se empreender no Brasil, encontrar profissionais qualificados para determinadas funções tem sido uma das maiores dores do empreendedor brasileiro. Uma pesquisa realizada pelo Manpower Group apontou que a falta de mão de obra qualificada no Brasil atingiu a marca de 81% este ano, um percentual muito acima da média global, que é de 75%. A cada ano, as empresas têm mais dificuldades para preencher vagas, desde as mais simples até algumas funções que exigem maior preparo e formação. Neste programa, nós vamos discutir as causas deste cenário e trazer possíveis soluções para transformar essa realidade. Vem comigo que o Talentos e Negócios está começando. Olá, seja bem-vindo ao programa Talentos e Negócios. Muito obrigada pela sua companhia em mais um programa inédito por aqui. E hoje nós vamos abordar uma dor do empreendedor brasileiro, que é a escassez da mão de obra. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei o Bruno Lopes, que também é empresário. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Bruno, além dos inúmeros desafios de ser um empreendedor no Brasil, agora vocês também se deparam com a escassez da mão de obra, a dificuldade de achar um trabalhador que quer prestar serviço, aquela pessoa que tem aí uma qualificação. Está cada vez mais difícil manter um empregado, está cada vez mais difícil encontrar, né, aquele determinado funcionário para aquela determinada função. Olha, eu acho que nós vivemos um dos piores momentos do mercado, em termos de mão de obra. De 10 anos para cá, nunca se viu tanta dificuldade em contratar pessoas no Brasil. É imensamente complicado encontrar pessoas para as funções básicas. Quem dirá para aquelas especializadas, qualificadas? É muito difícil. Tá difícil. Existem colegas de trabalho de todas as áreas da minha área, que é a área de educação e tecnologia. Eu tenho colegas donos de supermercado que estão disputando funcionários com outros colegas para evitar, inclusive, a debandada de funcionários para algo um pouco melhor. Não está fácil se manter com essa escassez de mão de obra. Não, inclusive uma pesquisa realizada este ano, em 2022, a gente teve um marco aí de 81% o nível de escassez de mão de obra no Brasil. Esse marco foi maior do que a média mundial, que é de 75%. Ou seja, é uma coisa que chama a atenção. E isso agravou, Bruno, depois da pandemia do coronavírus. Isso agravou. A pandemia, ela trouxe desafios tecnológicos para todos os países. Claro. Nós tivemos esses desafios na educação, um boom de produção de tecnologia para atender as pessoas que estavam trabalhando em casa, estudando em casa e produzindo a economia do país de casa. E o Brasil tinha uma produção tecnológica de um tamanho e hoje 3 vezes maior depois da pandemia. A própria indústria da tecnologia sofre muito com a mão de obra. Nós temos hoje mais de 500 mil vagas de emprego na área tecnológica só no Brasil. Olha só que ambiguidade, né? A gente sabe que a tecnologia ela veio para trazer muitas vantagens, muitos benefícios aí para o mundo, né? Para a humanidade. Mas até que ponto que ela pode estar atrapalhando o próprio indivíduo, o próprio cidadão nesse sentido? Se eu puder fazer um parêntese para te responder, o Brasil ele foi forçado pelo comércio externo a melhorar a sua produção tecnológica, agrícola. Nós já sabemos que o Brasil alimenta 1/3 do mundo, né? Mas em termos tecnológicos, porque o Brasil, em termos políticos, é um país que se envolve muito pouco em problemas internacionais. Verdade. Sejam guerras, sejam atritos. Verdade. Então, depois da pandemia, esses países com dificuldade de produção passam a procurar um país onde você tem uma segurança maior
na economia. E a segurança econômica no Brasil hoje ela é gigantesca. O Brasil é um dos poucos países no mundo que está crescendo. Então, os países estão apostando no Brasil. Acontece que quando um cliente investe na sua empresa, aí você se depara com falta de mão de obra para conseguir atender aquele cliente. A dificuldade disso aí para a pessoa é que se ela não se render à necessidade de qualificação, ela vai ficar para trás. E nós estávamos até discutindo aqui de forma simples, aleatória, antes do programa começar, que nós temos um problema paternal no Brasil. Na cultura brasileira, você só coloca o filho para fora de casa para trabalhar quando ele se casa. Verdade, gente. E como hoje se casa cada vez mais tarde, você tem filhos morando na casa dos pais até os 30 anos de idade. O Brasil ainda tem essa cultura paternal. Nos Estados Unidos, com 18 anos de idade, o pai quase que dá um pé nas costas do menino e ele tem que se virar. Independente se ele está estudando ou não. Independente se está estudando ou não. Independente. Né? A pessoa tem que buscar a sua independência financeira. Exatamente. O jovem. Exatamente. Hoje, nós temos uma geração muito voltada para a parte tecnológica. Os meninos mexem em computador e os pais não conseguem acompanhar o que o filho está fazendo. É verdade. Não é? Você tem crianças programadoras aos 12 anos de idade. Você tem crianças criando videogames aos 8 anos de idade. É verdade. Então, cabe a essa cultura paternal brasileira acompanhar isso aí e mudar. Sim. E já entregar o filho para o mercado de trabalho. E também envolver a legislação brasileira, que é extremamente defasada. Claro. Não, antes de falar da legislação, que a gente ainda vai falar sobre isso, mas vamos falar aqui. Você está falando de tecnologia, eu vou falar de educação, porque é a sua área. E a gente sabe que através da tecnologia e da educação, hoje você tem muito mais acesso a cursos, né, qualificação profissional, graduação, pós-graduação, ou seja, eu não preciso mais mudar de cidade. Se eu moro na zona rural, eu não preciso me deslocar para eu poder ter acesso a um conteúdo, a uma qualificação. Hoje, você basta ter a internet, um computador, um celular até, você consegue se qualificar para determinada vaga. Por que as pessoas não estão buscando isso, então? Olha, você tocou num ponto importante. O Brasil, antes da pandemia, ele estava com uma balança de ensino presencial e ensino EAD empatada. Uhum. A partir da pandemia, nós tivemos uma procura 68% maior, isso é um indicador da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, a ABMS, 68% maior na procura anual por cursos à distância. Isso se deve por diversos fatores. Um deles, e o principal, a pandemia. Claro, a pandemia mostrou que é possível, que é uma tendência mundial. O segundo indicador é que desde 2015 já faltavam no Brasil mais de 180 mil professores. Então as instituições não conseguiam suprir a dificuldade da docência e também precisaram, por conta disso, migrar para a tecnologia. Isso. Porque no EAD você coloca 2.000 alunos numa sala de aula e um único professor dando aula. Com certeza. Inclusive estão sendo aulas muito bem aproveitadas, porque quando você concentra um maior número de alunos, você tem uma receita concentrada e consegue contratar professores renomados para estar aplicando aquele conteúdo ali. Então, o mercado EAD ele veio para ficar, ele absorve muito da tecnologia. Não existe uma forma de ensino no EAD sem envolver a tecnologia. Inclusive, está chegando aí para o mundo o metaverso. Nós já tivemos no Brasil a primeira faculdade em São Paulo, infelizmente não é minha, mas já temos a primeira faculdade em São Paulo onde o ambiente de ensino ele é semelhante ao metaverso. O aluno da casa dele, ele coloca um óculos especial e ele simula estar numa sala de aula e assistir os seus colegas, também colegas estudando em tempo real, sentado na cadeira do lado, como se ele estivesse dentro de um videogame. E o professor da casa dele, mas dentro do metaverso, ele está ali na frente dando aula. É o futuro. Ou seja, é um encontro virtual, mas ao mesmo tempo real. É o futuro. Isso é muito doido, Bruno. É o futuro. Agora, com um futuro promissor desse, com tanta tecnologia, com educação avançando e melhorando cada vez mais, a pergunta é, por que ainda falta mão de obra no Brasil? Por quê? E a resposta não é tão difícil.
de se dar. O problema do mercado de trabalho no Brasil, não se espante com a resposta, eu vou explicar, se chama CLT. Era esse o ponto que eu queria falar, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque eu sei que isso aí vai render. Não saia daí que nossa conversa volta já já aqui no Talentos e Negócios. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje tratando de um assunto que tem sido dor de cabeça de muitos empreendedores no Brasil, que é a escassez de mão de obra qualificada. E eu estou falando agora qualificada, viu, gente? Porque não vou nem dizer que é mão de obra, porque isso aí não é nem caso de empreendedor, não. A própria dona de casa hoje enfrenta esse dilema, que é você não encontrar uma pessoa para te auxiliar nas tarefas domésticas, e eu falo isso por experiência própria, Bruno. A gente está falando aqui de mão de obra qualificada, né, de prestação de serviço, mas a gente sabe que o problema ele é muito mais amplo e que envolve a CLT, que foi o que você começou a me responder no bloco anterior, e a gente vai continuar falando agora dessa questão, a legislação trabalhista no Brasil, a CLT, até que ponto ela tem sido um grande vilão nessa dinâmica, né, do trabalhador, empresa, empresário, empregado, patrão? Olha, infelizmente, a grande maioria dos trabalhadores, ela é envolvida por um discurso dado por conselhos de classe, sindicatos, associações e conselhos. É uma falácia de uma proteção trabalhista extremamente desnecessária. E eu provo isso. Quanto ganha um pedreiro por dia? 200, 300 reais. Um servente ganha 150 reais, 100 reais. Um pintor ganha 200 reais por dia. Um carpinteiro ganha 200 reais por dia. Um jardineiro custa 200 reais por dia. É um desafio. Você pode passar a mão no seu telefone aí e ligar para qualquer um desses profissionais que a média é 200 reais por dia. Sim. Agora, olha uma curiosidade. Pintor, carpinteiro, gesseiro, pedreiro, servente, nenhum deles tem estudo. E todos eles ganham mais do que a maioria da população graduada brasileira. Verdade. Ganham em média 6 mil reais por mês. Por que eles ganham tão bem? Com relação à média daqueles que têm CLT, que segundo o IBGE é de R$ 2.500 por mês. Ou seja, uma pessoa que passou 4 anos na faculdade está ganhando R$ 2.500 quando ele não consegue êxito na profissão. Vamos deixar isso claro. Sim, sim. Um engenheiro que exerce a profissão de engenharia vai ganhar muito bem. Mas aquele que não consegue, e isso ou até um iniciante, né? Um recém-formado. Isso é muito comum no mercado básico de trabalho. Você tem gente em caixa de supermercado que é engenheiro. Você tem gente no call center formado em direito, aí em arquitetura e por aí vai. A pessoa passa lá 4 anos para ganhar uma média de R$ 2.000, R$ 2.500. E a gente nem pode julgar essas pessoas, porque elas às vezes não encontraram oportunidade também. Exatamente, mas é uma frustração dessas pessoas. Elas ganham R$ 2.500 em média quando deveriam estar ganhando o dobro, porque é a carga tributária sobre o empregador. Deveriam estar ganhando o dobro. Por que é que o pedreiro e o carpinteiro e o gesseiro ganham tão bem? Porque abdicaram da CLT. São profissionais autônomos e por isso podem abdicar da CLT. Sim. Porque são autônomos, não tem um vínculo direto trabalhista. Mas aqueles que têm um vínculo direto, obrigatoriamente, são obrigados a estarem ali pela CLT. Isso é um fator desmotivador. Completamente. Enorme. Por que as pessoas estão indo para os Estados Unidos? Porque lá não tem CLT e os direitos trabalhistas são mínimos, porém claros. Como já deveria ser assim no Brasil. Nós já passamos do período de escravidão. As pessoas sabem o que pode, o que não pode, o que é excesso e o que não é excesso. As pessoas, quando querem ganhar bem no Brasil, estão tendo que abdicar de CLT para ir para uma profissão básica, que carece de pouco estudo. Como mencionei aqui, o caso de mão de obra simples, que inclusive nem se encontra mais. Para se achar um pedreiro é uma dificuldade enorme. Inclusive a gente fala hoje, empregada doméstica virou um artigo de luxo, porque elas não querem trabalhar mais de carteira assinada, porque se elas fizerem faxina trabalhando como diarista de forma autônoma, elas ganham muito mais. Eu sou a favor, Fernanda, de a gente ter na legislação o direito de escolha do empregado. Concordo com você. Se ele quiser que desconte o FGTS, vai ser descontado. Se ele não quiser, não será descontado. Se ele quiser pagar o INSS, ele paga. Se ele não quiser, ele contrata uma previdência privada. Sim, eu concordo. Se ele quiser 13º, bem. Se ele não quiser, aquilo
engorda o salário dele durante os 12 meses. Então vamos dar esse direito para o trabalhador, até mesmo para que essas classes sindicais não digam que você está tirando direitos. Não, vamos dar para eles o direito de escolha. Sim. E eu duvido que com uma campanha clara alguém queira permanecer com a CLT. O fato de dar esse direito para o trabalhador já é um incentivo. Exatamente. Porque ele se sente dono da tomada de decisão. Exatamente. Ele se sente parte daquela escolha e ele mesmo vai conseguir avaliar o que é melhor para ele ou não. Exatamente. O que vai ser mais vantajoso para mim hoje, né? Eu hoje vou prezar pela minha segurança, minha estabilidade, mesmo que o meu salário seja menor, mas eu quero ter uma estabilidade, eu quero a CLT, porque ela me confere hoje segurança, eu quero minhas férias, eu quero meu 13º, eu quero ter os meus direitos, ou não. Ou eu prefiro ganhar mais, eu prefiro ganhar por produção, né? De forma independente. A gente esbarra na legislação. E a gente não tem, infelizmente, essa escolha, né? O empregador ele não pode abdicar em prol do empregado, porque depois aquilo pode voltar contra ele, né? Com certeza. Então, em virtude de o funcionário ganhar pouco, olha para você ver, não é que o patrão paga pouco, é que a outra metade vai para o governo. Com certeza, são os impostos. Então, quem paga acha que paga muito, quem recebe acha que recebe pouco. Então, como a renda do Brasil ela é pequena em virtude da CLT, as pessoas não estão fazendo muita força para se dedicar à mão de obra básica. E aí, se a gente trouxer isso para Caratinga, vou te dar um dado importante. De alguns anos para cá, Caratinga virou referência de emprego. Nós temos grandes supermercados que vieram para Caratinga, temos grandes empresas de call center em Caratinga. Caratinga hoje é polo de call center no estado de Minas Gerais. E nós não estamos tendo incentivo para formar a garotada para esse mercado de trabalho. E nós temos associação de classe em Caratinga. Mas eu, como empresário de Caratinga, nunca vi fazer nada. Nunca vi trazer um curso como palestrante para ensinar a ser um operador de telemarketing. Nunca vi trazer incentivos para a cidade nesse sentido. Claro, até porque se existe essa demanda na cidade, essa demanda deveria estar sendo suprida. Exatamente. Sobra emprego em Caratinga. Mas falta mão de obra qualificada. Tenho colegas de trabalho do ramo educacional e fora do ramo educacional. Todos eles, inclusive aqueles que estão nos assistindo, eu sei que o programa tem muitos empresários que assistem, vão concordar comigo. E principalmente uma profissão necessária em todas as empresas. Todos os ramos precisam dessa profissão. Seja empresa de tecnologia, seja um supermercado, seja um varejista, seja um prestador de serviço. Todas as empresas precisam de uma profissão chamada vendedor. Verdade. Todos nós temos que ser vendedores. Todos nós somos um pouco. Todos nós deveríamos ser, não menos. Uns menos, outros mais. Verdade. Todas as empresas precisam vender seu papel, precisam vender sua imagem. Nós não temos vendedores na cidade. E para resolver essa situação, Fernanda, a gente precisava de estimular isso. Com certeza. E a gente não vê esses estímulos em Caratinga. Não estou dizendo que é problema com o poder público, não estou dizendo que é só da associação A, B ou C. Estou dizendo que é a hora de todos nós juntarmos numa reunião de empresários voltadas para esse ponto em específico. Exatamente. E não só para tomar café. Até porque não é um problema de um ou de outro, é um problema geral, que atinge a todos. Reunir os empresários para discutir os problemas de Caratinga. Isso mesmo. E não é para cogitar assunto político, é uma reunião de empresários. Faz aí, aproveita a oportunidade de convocar os empresários. Faça uma convocação aos empresários aí por seus representantes, para que a gente possa se reunir e discutir o problema do emprego em Caratinga. Verdade. Existem cidades hoje no país, como Lavras, não me recordo de tantas outras, que são cidades que investem no mercado de trabalho muito antes da pessoa conseguir um emprego. Verdade. Com a meninada com 17 anos. Verdade. Qual o incentivo que os nossos jovens estão tendo hoje? Exatamente. Isso é uma ponta reversa que nós estamos fazendo. Porque você há de convir que o interesse pelo trabalho era para nascer da pessoa individual. E eu vou te dar uma informação
importante, interessante, e os nossos colegas empresários vão concordar. Quando você quer uma vaga no poder público, você passa um ano estudando. Por que quando é na iniciativa privada você não estuda? Exatamente. Aí vem aquele clichê. Não dá oportunidade para o primeiro emprego. Por culpa dele. Porque ele poderia ser preparado para aquela vaga. Olha, eu vim aqui na sua empresa, eu estudei sobre a sua empresa, eu fiz um curso lá no CNI, no CNA, sobre operador de caixa, eu estudei 2 meses, eu sou bom em matemática, eu queria essa vaga. Eu tenho certeza que qualquer empresário iria contratar esse rapaz na hora. Mas não acontece isso. Não. Só acontece na iniciativa pública. Pública. Deveriam as pessoas estudarem para entrar numa empresa, chegarem preparados. Olha, eu fiz um curso aqui de telemarketing. Tem uma empresa em Caratinga, se eu não me engano, o CNA, posso estar enganado. São colegas da educação nosso, nem conheço os donos, mas eles oferecem vários cursos de capacitação, de cabeleireiro, de computação. Então a pessoa tem que se preparar, Fernanda, para o mercado de hoje e entregar algo melhor para a empresa também. Eu não tenho essa informação, talvez você consiga trazer para a gente como excelente jornalista que você é, mas a rotatividade de empregados em qualquer empresa é gigantesca. É gigante. Nós vamos fazer mais uma pequena pausa, nosso tempo aqui desse bloco já encerrou, mas a gente continua conversando no próximo bloco. Não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje aqui recebendo Bruno Lopes, empresário, tratando aqui de um tema tão importante, gente, um tema que com certeza atinge todos os trabalhadores e principalmente os empresários, que tem sido a dificuldade de mão de obra qualificada, prestação de serviços cada vez mais difícil para os empresários conseguirem profissionais qualificados para determinadas vagas. Há vagas, gente, está sobrando vaga no mercado, em Caratinga principalmente. Setor de telemarketing, né, Bruno? E setor supermercadista. Toda prestação de serviço. Vendas, gente, vendas. O que mais tem hoje é vaga para vendas. Agora, Bruno, nós estamos falando aqui, né, reclamando bastante da questão da falta de mão de obra, as pessoas, qualificação, mas olha só, como que o empresário pode incentivar isso também? Vamos lá. A gente falou aí a respeito de uma reunião, de tentar descobrir, né, formas de reverter esse quadro. Mas como que o empresário pode trabalhar isso dentro da sua empresa? Incentivar, por exemplo, um plano de cargos e salários, um plano de carreira, para que as pessoas despertem esse interesse em querer se qualificar para aquela determinada vaga. Olha, tem alguns crivos que são básicos, que eu acho que toda empresa deveria ofertar aos seus colaboradores, que é um plano de saúde, um plano odontológico, verdade, um seguro de vida. Eu acho que isso é o básico. E, curiosamente, poucas empresas ofertam isso. Agora, o plus é o que eu acho que cativa o colaborador. E eu digo isso pela forma como a gente trabalha no Grupo Ibra. É um sistema de comissionamento, ou seja, uma participação nos lucros da empresa, onde os setores mais ligados à produção, às vendas, eles ganham participação nos lucros da empresa, e outros setores também, mesmo administrativos, que contribuem com a permanência, no nosso caso, de alunos, né? Sim. Então, distribuir um pouco do lucro para os colaboradores, mesmo que seja pouco, mas já é um incentivo, mas já é um incentivo para eles. E um segundo plus, que no meu caso é importantíssimo, é o incentivo aos estudos. Para os nossos colaboradores, quando eles vão fazer um curso, mesmo que um curso esporádico, mas de algo que vá favorecer a empresa, eu pago metade. Isso aí. Mas ele depois tem que ficar. Claro, aí tem que ter esse compromisso de aplicar ali. Aquele conhecimento na empresa. Exatamente. Que investiu nele. Então, assim, óbvio. Eu acho que tem que ter o básico, mas as empresas têm que pensar num plus, porque a gente tem que melhorar a condição de trabalho para todo mundo. Com certeza, Bruno. Suas considerações finais a respeito desse tema aí tão importante, Bruno? Bom, ressalto aqui a necessidade de, em Caratinga, em específico, os empresários pudessem se juntar para trazer
algo inovador para a cidade quanto à formação de profissionais. Caratinga tem um potencial enorme para ser uma referência de qualidade de emprego no país. Verdade, verdade. Então fica aí esse convite, gente, fica aí essa iniciativa do Bruno. O Bruno está aí de portas abertas para que os empresários procurem e quem sabe vocês consigam mesmo concretizar aí esse desejo, essa necessidade aí do mercado de trabalho de Caratinga, que eu tenho certeza que vai não só beneficiar as empresas, mas principalmente muitas famílias, porque gerando trabalho, gerando renda, a gente fomenta a economia e é uma bola de neve, né, gente? A gente sabe que o dinheiro circula por aqui e ajuda todo mundo. Agradeço muito o convite. Eu que te agradeço aqui a participação hoje. Volte sempre, Bruno. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando os outros episódios do Talentos e Negócios, continue acompanhando a programação da TV Sistec e as nossas redes sociais. A gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um beijo. Até lá, tchau, tchau.